Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, retornando com o nosso curso de Físico-Química 2, modalidade não presencial, e voltando com as nossas aulas de cinética química. Nas aulas anteriores já falamos um pouco sobre cinética química, falamos sobre as leis de velocidade, falamos sobre ordem de reação e eu comentei algumas vezes na aula anterior que lei de velocidade é uma equação matemática empírica que você tira, você obtém essa equação através de experimentos, não é verdade? E o que a lei cinética te dá exatamente? Como que a velocidade da reação varia em função da concentração dos reagentes. E aí, qual que é a importância disso? Ora, é só você pensar nos fármacos, né? A velocidade de metabolização de um determinado fármaco, dependendo da concentração daquele fármaco. Então, são diversas aplicações. É muito importante, sob o ponto de vista prático e científico, a gente conhecer como a velocidade de uma reação depende da concentração dos reagentes, certo? Então hoje nós vamos falar um pouco como que a gente pode determinar essas leis de velocidade, essas leis cinéticas. Nós podemos usar um método chamado método do isolamento, combinado com o método das velocidades iniciais. É bastante fácil da gente entender e facilita muito a nossa vida quando a gente vai analisar uma lei cinética, trabalhar com o método do isolamento combinado com o método das velocidades iniciais. Então, imagina que você tem uma reação que você sabe que a velocidade daquela reação depende das espécies A e B. Só que, a priori, você desconhece quais são as ordens Azinho e Bzinho dessa reação, respectivamente com relação à espécie química Azão e à espécie química Bzão. Então, você também desconhece a constante de velocidade, tá? Então, você quer determinar, você quer chegar na constante de velocidade, você quer chegar também nas ordens de reação. É isso que você quer. Quando você quer uma lei cinética, você quer determinar a constante de velocidade e as respectivas ordens da reação com relação a cada um dos participantes, a cada uma das espécies químicas participantes da reação e que influenciam na velocidade da reação em questão. Tá? Você então tem que variar as concentrações, tanto do A quanto do B, e ver o impacto na velocidade. Só que isso é difícil. Você variar é, as concentrações do A e do B simultaneamente. O que você pode fazer? Aplicar o método do isolamento. Esse método consiste no quê? Consiste em você fazer com que a concentração no meio reacional de uma das espécies químicas seja muito maior do que a outra espécie química. Então, a concentração de um vai ser muito maior do que a concentração do outro. Por exemplo, eu posso usar no meio reacional um excesso da espécie B. Quando eu uso um excesso da espécie B com relação à concentração da espécie A, nós podemos assumir uma aproximação, tá? Nós podemos aproximadamente assumir que a concentração da espécie B não varia com o progresso da reação. À medida que a reação acontece, nós podemos assumir que a concentração da espécie B não varia com o tempo. Porque essa aproximação é válida? Porque se você tem excesso do B, tá? Você tem um pouquinho do A e um monte do B, tá? Vai consumir só um pouquinho do B. Então, que diferença vai fazer na concentração do B aquele pouquinho que foi consumido? Não vai fazer diferença quase nenhuma. Então, nós podemos assumir que a concentração do B é constante, tá? À medida que a reação vai acontecendo. De forma que eu possa reescrever essa lei cinética
eu posso escrever ela de uma forma simplificada, né? Então, ao invés de ter K, Azão elevado a Azinho, Bzão elevado a Bzinho, eu escrevo V de T igual K' A elevado a Azinho. Então, no lugar do K, que multiplica o Bzão elevado a Bzinho, eu escrevi o quê? K'. Eu troquei o K vezes o B elevado a Bzinho por K', de forma que K' é o quê? K que multiplica Bzão elevado a Bzinho. Percebesse? Então agora nós temos uma lei cinética menos complicada, mais tratável, tá? É mais fácil tratar essa versão simplificada do que a versão original, tá bem? Aí vem o método das velocidades iniciais. Uma vez que você fez esse isolamento, que você está trabalhando com excesso, tá, do B no meio reacional, você agora pode aplicar o método das velocidades iniciais. O que é isso? É você usar diferentes concentrações iniciais da espécie A, então concentração inicial da espécie A, tá? Lá no meio reacional. Para cada concentração inicial da espécie A, eu vou ter uma velocidade instantânea inicial da reação. Então, VI é a velocidade instantânea inicial correspondente a uma dada concentração inicial da espécie A, certo? Então, você vai monitorar a velocidade inicial da reação em função da concentração inicial da espécie A. Então, em outras palavras, medir a velocidade inicial da reação em função das concentrações iniciais da espécie A, certo? E aí você vai ter uma tabela com diversas velocidades iniciais e diversas concentrações iniciais da espécie A. Joia? Mas não acaba aí. Tá? Essa é uma expressão ainda um tanto quanto complexa, né? Tem um número aqui que você não conhece, como é que você vai achar esse Azinho que você tanto quer e esse K' que você tanto quer para depois chegar lá no K de verdade? O que você vai fazer? Olha, se você tirar o logaritmo dos dois lados dessa igualdade, eu vou ficar com log de VIT do lado esquerdo e log de K' mais Azinho que multiplica log da concentração inicial da espécie A. Ok? Essa expressão, ela pode ser um tanto quanto incômoda para os nossos olhos inicialmente, mas isso não passa de uma equação de uma reta, acredite se quiser, tá? Onde o log de K' vai ser o coeficiente linear, ou seja, aquele ponto onde a reta cruza o eixo vertical, tá? E esse Azinho nada mais é do que a inclinação dessa reta. Fechou então? Então, pegando várias velocidades iniciais, pega os logs dessas velocidades para diversas concentrações iniciais da espécie A. Monta uma tabela, tá? Plota em gráfico isso, lança no gráfico, aí você vai ter uma série de pontos no gráfico, tá? Então você vai ter um ponto aqui, outro ponto ali, tá? Outro aqui, outro lá, outro aqui, um mais assim, né? Você que já lidou com química experimental sabe, né? A reta seria uma média, né? Então você bota os pontinhos lá no gráfico e pede para o software, ou faz na mão mesmo, traçar a melhor reta. Tá? O software já te dá o coeficiente linear, que é o log de K', e vai te dar também a ordem de reação, que é o Azinho. Tá? Então não faça como muitos. É tentador, né? A gente pegar lá na nossa tabela um determinado log da concentração inicial de A e querer achar o log de K', né? Aí é isolar, substituir aqui o log da velocidade, substituir aqui o log da concentração inicial de A, tá? E aí você começa a substituir nessa equação aqui, mas aí você vai estar calculando para um ponto, não é para um ponto. Dados experimentais, né? Os erros experimentais, você tem que corrigir isso, né? E uma das formas de você corrigir isso, pegar uma média, seria traçar a melhor reta, né? Entre os pontos aqui, tá bom? Então, esse é o procedimento.
tá? Você ter vários logs das velocidades iniciais, vários logs das concentrações iniciais, aí pega a equação da reta te dá o log de K' e te dá o coeficiente angular da reta, que seria a ordem de reação com relação ao participante A, tá? Grosso modo, resumidamente, é isso, tá? Então, alguns comentários aqui sobre essa primeira equação aqui. Esse K', na verdade, ele não é o K de verdade, né? O K de verdade é o K. O K' é a constante efetiva de velocidade, certo? Constante efetiva de velocidade. Então, e o Azinho também seria uma pseudo-ordem, né? Porque você está isolando, né? Você está, na verdade, achando uma ordem efetiva de velocidade. Então, o Azinho igual a 1, por exemplo. A gente diz que é uma pseudo-ordem, né? A reação é de pseudo-primeira ordem com relação ao participante A, tá? Então, nós vamos ver também depois que a gente pode também chegar no valor do Bzinho, podemos chegar no valor do K, tá? Aí é só fazer para o B a mesma coisa que a gente fez para o A, tá? Aí a gente vai isolar depois o B também, ok? Então, vamos por partes. Mas basicamente é isso, o método do isolamento. Você isola um reagente, um participante, usando excesso do outro, tá? Mede as velocidades iniciais da reação em função das concentrações iniciais do participante que está isolado, pega a equação da reta, e aí você tem a ordem, que é o coeficiente angular, você tem a constante efetiva de reação, né? Que na verdade é o log do K'. Então depois nós vamos ver como chegar no K', se eu tenho o log de K', como que eu chego no K'? Depois a gente vai ver um truque, né, matemático que permite a gente chegar nesse valor do K'. Nós vamos ver mais detalhes a seguir, tá bem? Nada como resolver um exemplo, né? Para ver se a gente assimilou e melhorar nossa compreensão aí sobre o assunto. Isso aqui tem no Atkins lá, a versão traduzida. Eu não tenho aqui essa versão, mas vamos lá, dá para acompanhar aqui. É o autoteste 10.3. Talvez lá na versão traduzida esteja uma numeração diferente. Bom, não importa. A velocidade inicial de uma certa reação depende da concentração de uma substância J, como segue. Então, o que nós temos aqui? A concentração inicial de J, tá? Todas essas concentrações iniciais da espécie J são multiplicadas por 10 na menos 3, tá? E está em mol por litro, né? Lembrando que decímetro cúbico é litro, né? É equivalente a litro. Então, na primeira linha aqui, nós temos as concentrações iniciais da espécie J. Na segunda linha, nós temos as velocidades iniciais da reação. Tá? Para cada velocidade inicial, cada velocidade inicial que foi medida, foi usada uma concentração inicial diferente do J. Tá? Então, essa tabela fornece para a gente o quê? Velocidade inicial de reação em função da concentração inicial de uma espécie química participante daquela reação. Então, todas essas velocidades são multiplicadas por 10 na menos 7, né? As unidades é mol por litro por segundo. Encontre a ordem da reação com respeito a J e a constante de velocidade. Aqui nós temos a dependência da velocidade da reação para somente uma espécie química. Então, nós podemos especular aqui que essa velocidade, que essa reação, ela envolve a participação de uma única espécie química, tá? Por exemplo, uma isomerização, né? Um determinado isômero sendo convertido a outro isômero, né? Somente uma molécula
isomerizando, né? Não é uma espécie química reagindo com outra, né? Como classicamente a gente vê na química. Então, talvez seja uma reação de isomerização, é, talvez seja uma reação onde a molécula quebra-se espontaneamente, fragmenta-se espontaneamente em duas outras. Não sei, tá? Talvez até tenha uma outra espécie química que não seja a espécie J participando da reação, mas não foi mencionada aqui. Enfim, o que nós temos é a dependência da velocidade da reação com a concentração da espécie J. E é com isso que nós vamos trabalhar. Ah, mas será que não tem outra? Talvez sim, talvez não. Talvez tenha outra espécie química, mas não interessa. Né? O que nós temos é isso para trabalhar e é isso que a gente vai usar para tentar chegar na ordem de reação e a constante de velocidade. Então note que este exemplo aqui ele é um pouco mais fácil do que eu abordei agora há pouco na teoria. Por que é mais fácil? Só tem uma espécie, vai ter só uma espécie química na nossa lei cinética, tá? Então isso vai facilitar um pouco o nosso trabalho. Vamos lá então? Vamos embora. Então, pessoal, nós temos uma questão que mostrou para gente que nós temos uma velocidade dependendo de uma espécie química J. A questão pede de nós a constante da lei cinética da reação, a constante de velocidade da reação em questão e a ordem de reação. Estou chamando aqui de azinho. Então, nossa lei cinética, eu estou supondo que ela tem esse formato. Tá? Os dados que foram passados para nós nos permite fazer essa suposição, que a nossa lei cinética ela tem esse formato. Nós temos uma velocidade dependendo da concentração de uma espécie J. Isso nós podemos afirmar. Além disso, nós não podemos. Os dados não permitem ir além, tá bom? Então, V de T igual a K, uma constante. Essa constante muda. Cada reação vai ter a sua constante, tá? Concentração da espécie J elevado a azinho, tá bem? Esse é o nosso formato geral, genérico da nossa lei cinética, tá bom? O que mais que a questão mostrou para nós? Que as velocidades iniciais da reação, aqui eu estou chamando de VI. Para manter a notação que eu já estou usando, eu vou usar I. Mas lá no livro viu que ele usa zero, tá bem? Dá na mesma. Então, as velocidades iniciais da reação foram obtidas em função das concentrações iniciais da espécie J. Se eu tirar o logaritmo dos dois lados dessa expressão, dessa igualdade aqui, eu vou resultar, o meu resultado vai ser essa última expressão aqui em destaque. Log de VI de T igual a log de K, mais Azinho que multiplica log de JI. Tá? A questão nos forneceu uma tabela com as concentrações da espécie J e as respectivas velocidades iniciais. Bem, a tabela não deu log de J, a tabela deu J, não deu log de V, deu quem? O V. Então nós podemos usar um software, né, o Calc, Excel, para montar uma tabela que já calcule para nós os logaritmos das velocidades, os logaritmos das concentrações. Vamos usar o mesmo software para obter os coeficientes lineares, que vai dar o log de K, e o coeficiente angular, que vai ser o Azinho. Então agora nós vamos usar o Calc. Eu vou usar o Calc porque eu tenho o Calc, eu não tenho o Excel. Fique à vontade para usar o software da sua preferência. Faltou comentar um detalhe aqui. Você pode estar se perguntando, cadê o tal do Calinha, né? Calinha era aquele exemplo teórico que eu usei, certo? Lá nós tínhamos dois participantes da reação, nós tínhamos duas espécies químicas que influenciavam a velocidade da reação. Não é o caso aqui. Aqui é uma versão, essa é uma versão mais simples de problemas daquele tipo. Tá? Só tem um participante, então não tem calinha. Calinha é quando você tem mais participantes, aqui é só um. Tá? Então é isso. Não fique preocupado com o calinha por enquanto.
tá? Na próxima aula a gente vai abordar questões mais complexas envolvendo dois participantes, joia? Tá, é crucial você ter conhecimentos de calque e Excel, ou um ou outro, ou os dois, enfim, para você conseguir resolver isso aqui. Dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão, dá para montar uma tabela aí na sua calculadora, dá para usar um papel milimetrado depois, mas né, a gente tem aí acesso aos softwares, a gente pode usar sem problema nenhum. Inclusive vai poder usar na prova, tá? Não tem problema. Então eu coloquei aqui as velocidades iniciais, as concentrações iniciais. Para cada velocidade, aliás, para cada concentração eu tenho uma velocidade. Então eu vou simplesmente calcular o logaritmo das velocidades e o logaritmo das concentrações. Você começa uma fórmula no Calc no Excel com sinal de igualdade, digita log, abre parêntese, clica no valor que você quer calcular o log, dá um Enter, arrasta, né, vem no cantinho da célula aqui, ó, e arrasta a fórmula para as outras células, vai corrigindo automático. Com certeza você já manja aí de Excel, né, e Calc também. Então, a única coisa que eu fiz aqui até agora foi calcular os logaritmos das velocidades e o logaritmo das concentrações. Agora eu vou obter o meu log de K. Lembrando que log de K é quem? É o coeficiente linear. É o coeficiente linear da reta que a gente vai obter através do gráfico, tá? Então, você pode plotar o gráfico, certo? E clicar aqui nas opções, o software já vai te dar a inclinação da reta e o coeficiente linear, mas tem um método mais rápido. Tem uma função no Calc, no Excel também deve ter, que é a chamada função intercepção. Ó. Você começa a digitar Inter, ele já te dá a sugestão para intercepção. Então é intercepção, abre parêntese, você tem que selecionar os dados y do nosso gráfico. Os dados y, quem vai lá no eixo vertical, é o logaritmo das velocidades, ó, selecionei, dá um ponto e vírgula, e agora você tem que selecionar os dados x do nosso gráfico. Quem que vai lá no eixo x? Os logaritmos das concentrações iniciais. Ó, arrasta, selecionei, dá um Enter. Esse aqui é o nosso log de K. Não é o K ainda, é o log dele, tá? Depois a gente vai... Depois não, agora, né? Como é que a gente calcula o K se eu tenho o log de K? É muito tranquilo. Então, basta você... Né? Começa com o sinal de igualdade para começar a fórmula. 10, chapeuzinho, quer dizer, elevado. 10 elevado ao log de K. Dá o Enter, está aqui o K. Ó. Então, uma vez que eu tenho o log de K, eu chego no K, certo? Então, só lembrando, log de K é o coeficiente linear, onde a reta intercepta o eixo Y. Função aqui no Calc que dá o coeficiente linear é a função intercepção. Seleciona os dados Y, os dados X, dá um Enter. Uma vez que você tem o log de K, para achar o K é só fazer 10 elevado ao log de K, vai te dar o valor do K. Falta agora o nosso Azinho, que seria a ordem de reação. Lembra? A ordem de reação, no caso, no contexto aqui, seria o coeficiente angular. Tá? Coeficiente angular. Função aqui no Calc que te dá o coeficiente angular é a função inclinação. Tá? Então, digita a palavra inclinação, abriu parênteses, seleciona os dados y, que são os logs de V, ponto e vírgula, seleciona os dados x, que são os logs das concentrações. Dá o Enter, está aqui a nossa ordem de reação. Você tem que tirar as casas decimais, ordem de reação não tem casa decimal, tá? Então, arredondando dá 2, tá bom? Então, nossa ordem de reação é igual a 2, nossa constante de velocidade é igual a 0,016 aproximadamente. Então, jovens, aqui eu coloco a lei cinética completa. Tá? Agora sim nós temos a nossa lei cinética.
Então você não tem que colocar I, né? É incorreto você colocar o I aqui, aqui no J também agora. Nossa lei cinética é essa, tá? Você coloca o I para você saber que você está pegando a velocidade inicial, né? Em função da concentração inicial do J, mas a lei cinética ela é universal para a reação, tá? É, quais concentrações dos reagentes, tá? Essa é a nossa lei cinética a partir de agora para essa reação, tá? Então V de T é igual a K que multiplica J elevado ao quadrado, bem? Ordem 2 com relação ao J. Constante de velocidade 0,016 mol na menos 1, litro ao cubo, segundo na menos 1. Você tem totais condições de chegar nesta unidade, tá? Esse trabalho fica com você. É isso aí, valeu, até mais.